E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao módulo 4 do nosso curso de corrosão sob isolamento. Agora, a gente vai mergulhar fundo nas ferramentas e técnicas que são essenciais para encontrar e monitorar um dos problemas mais traiçoeiros da indústria. Preparados? Então, bora lá! Então, qual que é o nosso plano de voo para hoje? Primeiro, a gente vai entender por que esse tipo de corrosão é chamada de inimigo oculto. Depois, vamos falar da nossa primeira linha de defesa, a inspeção visual. E aí a gente mergulha de cabeça nas tecnologias não intrusivas. Sabe, aquelas que nos permitem ver através do isolamento? Vamos ter a parte 1 e a parte 2. E não para por aí. Vamos dar uma espiada no futuro com o monitoramento contínuo. E claro, no final a gente amarra tudo com um bom resumo. Vamos nessa! Beleza, vamos começar pelo começo. O grande, mais grande mesmo, o desafio da corrosão sob isolamento, a famosa CUI, é que ela acontece justamente onde a gente não enxerga. Fica ali escondidinha debaixo da proteção térmica dos equipamentos. É um processo silencioso que vai avançando e que muitas vezes, quando a gente descobre, o estrago já é gigante. Essa frase aqui, olha, ela resume com perfeição o susto, o choque que muito inspetor leva. Por fora, você olha e tá tudo lindo. Tudo parece normal, mas aí, quando finalmente tiram o isolamento, descobre-se um monstro se desenvolvendo ali por baixo. É aquele tipo de surpresa que ninguém, absolutamente ninguém, quer ter, mas que, infelizmente, acontece bastante. Tá, mas afinal, o que é essa tal de CUI? Pensa numa tempestade perfeita. É isso. A água, de algum jeito, se infiltra por uma falha na proteção. Ela encharca o isolamento e fica ali, presa, grudadinha na superfície do metal, que geralmente está quente. E essa umidade toda, invisível, presa ali de baixo, vira o combustível perfeito para uma corrosão, super agressiva e bem localizada. Então, se a gente tem um inimigo invisível desses, qual é a nossa primeira arma? Bom, é a mais básica de todas, a boa e velha inspeção visual. Mas, e aqui tem um pulo do gato, a gente não está procurando a corrosão em si. Exato. Se a corrosão está escondida, o que é que um inspetor bem treinado está caçando? A resposta é a causa raiz do problema. A inspeção visual, pessoal, foca em encontrar as portas de entrada para o nosso maior vilão, a água. E o que é interessante aqui é que a gente não está procurando qualquer coisa. Seguindo normas importantes como a NR13 e a NACE SP 0198, o inspetor vai procurar por coisas específicas. Danos na jaqueta metálica, sabe, aqueles amassados, muitas vezes porque alguém pisou onde não devia, falhas na vedação, rebites que soltaram e abriram uma fresta. Cada um desses defeitinhos é como se fosse uma avenida aberta para a umidade chegar onde não deve, no metal. E é aqui que mora o perigo. A inspeção visual é fundamental, não me entendam mal, mas ela só consegue nos dizer se a capa de chuva do equipamento está rasgada. Ela não diz se o equipamento por baixo já está molhado ou, pior, se já começou a corroer. Para saber isso, aí, meu amigo, a gente precisa de tecnologia. E é exatamente aqui que a tecnologia entra para salvar o dia. Vamos mergulhar agora no mundo das inspeções não intrusivas. O que isso quer dizer? São aquelas que permitem a gente fazer um diagnóstico do problema sem precisar remover o isolamento todo. Um trabalho que, convenhamos, é caro, demorado e muitas vezes arriscado. A primeira técnica é a radiografia. Pensa no raio-x de hospital. É o mesmo princípio. A gente coloca uma fonte de radiação de um lado da tubulação e um filme do outro. O resultado? Uma imagem que mostra o perfil da parede do tubo. Com ela, a gente consegue ver se houve perda de espessura e, de quebra, até se o isolamento está encharcado de água. Seguindo em frente, temos as correntes parasitas pulsadas, ou simplesmente PEC. Essa técnica usa um campo eletromagnético que pulsa para analisar o metal por baixo de tudo. E aqui tem um detalhe importante, tá? O PEC não vai te dar a medida de um pontinho específico. O que ele faz é dar uma perda de espessura média dentro de uma certa área que a gente chama de footprint da sonda. É uma visão mais geral, mas muito poderosa. E olha só como é o equipamento na prática. A gente tem o instrumento principal e a sonda. O operador simplesmente vai lá e posiciona essa sonda em cima da tubulação isolada. E pronto, a tecnologia faz o resto, manda os pulsos, analisa a resposta que volta e entrega um diagnóstico da condição da parede do metal lá embaixo. Bem prático, né? Vamos continuar nosso tour tecnológico, agora com mais duas técnicas que são fascinantes, porque usam princípios totalmente diferentes. Uma trabalha com temperatura e a outra, acredite se quiser, com o campo magnético da Terra. A termografia, gente, é uma técnica genial e o resultado é supervisual. O princípio é muito simples. Isolamento molhado e isolamento seco têm temperaturas diferentes.
Então, com uma câmera infravermelha, o inspetor consegue literalmente ver essas áreas úmidas. Elas aparecem como manchas de temperatura diferente na superfície. É quase como ter uma visão de raio-x para a umidade. Olha esse exemplo que incrível. As áreas em vermelho estão gritando: "Ei, aqui tem água". Fica muito claro onde o isolamento está saturado. É um método super rápido, qualitativo, ótimo para mapear áreas grandes e já direcionar o foco. Ok, é nesses pontos aqui que a gente precisa investigar com mais calma. Agora, uma tecnologia bem diferente, vamos dizer assim, a memória magnética do metal, ou MMM. O conceito é o seguinte: qualquer defeito no metal, tipo uma área de corrosão ou uma zona de alta tensão, cria uma pequena distorção no campo magnético natural da Terra que está ao redor do equipamento. O aparelho de MMM é tão sensível que ele consegue detectar essas distorções, ou seja, ele mapeia os problemas sem nem precisar encostar no metal. Ok, todas essas técnicas que a gente viu até agora são como se fossem fotografias. Elas mostram como o equipamento está naquele momento da inspeção. Mas e se a gente pudesse ter um filme contínuo da saúde do nosso ativo? Pois é para aí que o futuro do monitoramento está apontando. E a resposta para isso é o monitoramento por ultrassom permanente. Imagina só, pequenos sensores que são instalados diretamente nos pontos críticos da tubulação, lá por baixo do isolamento. E esses sensores ficam lá, trabalhando 24 horas por dia, medindo a espessura da parede e mandando os dados, sem fio, direto para a sala de controle. E as vantagens disso, nossa, são gigantescas. Primeiro, você tem dados em tempo real. Isso por si só já muda o jogo. Principalmente em locais de difícil acesso, onde só para montar um andaime já é um projeto. Isso diminui muito o risco para as pessoas. Mas a maior sacada é o poder de análise que isso dá. Você consegue cruzar a perda de espessura com o que está acontecendo na operação. Dá para responder aquela pergunta: a corrosão aumentou depois que a gente mudou aquele parâmetro do processo? Com essa tecnologia, a resposta está na sua mão. Ufa, passamos por muita coisa, hein? Desde a inspeção visual, que é a base de tudo, até esses sensores que mandam dados em tempo real. Agora é hora da gente organizar a casa, consolidar todo esse conhecimento para que os pontos mais importantes fiquem bem claros. Esse quadro aqui é uma mão na roda, resume tudo de forma perfeita. Vamos passar rapidinho? Radiografia, usa raio-x para ver perda de massa. PEC, eletromagnetismo para ver a perda média da parede. Termografia, usa o calor para achar a umidade. O MMM, o magnetismo para achar zonas de tensão. E o ultrassom, as ondas sônicas para medir a espessura com uma precisão incrível. Fica bem claro que não tem uma técnica melhor que a outra. Cada uma tem seu momento e sua função, né? Portanto, pessoal, a grande lição deste módulo é que não existe bala de prata, não tem uma solução mágica. A melhor estratégia é sempre uma combinação inteligente das coisas. A gente precisa da vigilância constante da inspeção visual para garantir que a capa de chuva está intacta. E, junto com isso, usar o poder de diagnóstico dessas tecnologias mais avançadas para investigar os pontos de maior risco. Beleza, agora a gente já sabe como encontrar o problema. A pergunta natural é: tá, e como a gente evita que ele aconteça ou conserta o que já estragou? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar no nosso próximo encontro, o módulo 5, onde vamos mergulhar de cabeça nas estratégias de mitigação e proteção. Muito obrigado pela companhia e eu vejo vocês lá.